Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 10, 11 e 12. Efésios 6, versículo 10 ao 12. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. 1º de setembro de 1939, a Polônia estava sendo invadida pelos alemães, que buscavam expansionismo territorial. A justificativa seria um suposto ataque dos poloneses junto à fronteira com a Alemanha, investida que na verdade havia sido forjada pelos nazistas. 2 dias depois, ingleses e franceses decidiram responder à agressão alemã contra os poloneses, declarando uma guerra que só findou oficialmente no dia 2 de setembro de 1945. A sangrenta batalha se expandiu e tomou proporção mundial. Países de todos os continentes do mundo tomaram parte nesse combate, dividido em 2 grandes grupos. De um lado, os aliados, que tinha como principais países ali o Reino Unido, França, União Soviética e os Estados Unidos. Do outro lado, o eixo, que tinha como principais países a Alemanha, a Itália e o Japão. Esse conflito ficou conhecido e ficou marcado por grandes acontecimentos impactantes, do quais podemos citar o massacre de Katyn, o Holocausto, o massacre de Babi Yar e também o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Eu estou falando a respeito da Segunda Guerra Mundial, historicamente conhecida como o confronto mais mortal de todos os tempos. Foi responsável de levar a óbito cerca de 40 a 72 milhões de pessoas. Eu sei que todos esses dados históricos podem surpreender alguns. Pode ser até um pouco assustador, mas eu posso afirmar a você que existe uma batalha muito pior do que essa, que está acontecendo neste exato momento. Uma batalha que tem matado eternamente milhares e milhares de pessoas desde a queda de Adão. Uma batalha invisível, porém real, que tem destruído vidas, que tem destruído famílias, que tem destruído ministérios. Desta vez eu estou falando não de uma batalha física, mas sim de uma batalha espiritual. Eu e você, queridos, querendo ou não, estamos inclusos nessa batalha. Ninguém escapa dessa batalha. E aqueles que não estiverem preparados, certamente serão destruídos. Então, o objetivo desta mensagem hoje é nos alertar a respeito dessa batalha
e nos trazer uma base introdutória para que possamos começar a nos preparar para essa grande batalha em nome de Jesus. E eu gostaria de te fazer uma pergunta: você está preparado para lutar nessa grande batalha espiritual? Talvez não sei qual é a sua resposta a essa pergunta, mas eu quero fazer uma outra pergunta. Como que nós podemos nos preparar para agir nesse combate, nesse confronto? E sobre essa segunda pergunta eu quero destacar para você, nesta mensagem, algumas lições. Primeiramente, precisamos nos fortalecer. Olha o que a palavra de Deus nos fala aqui no versículo 10 de Efésios 6, diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O soldado pode conhecer todas as estratégias de guerra, ele pode ter experiência no campo de batalha como ninguém, mas se ele não estiver bem alimentado, se ele não estiver com um bom condicionamento físico, se ele não estiver com muita energia, certamente esse soldado vai morrer no campo de batalha. Por mais que ele tenha experiência, por mais que ele saiba quais são as armas que ele deve usar para vencer o inimigo, por mais que ele tenha estratégia, mas se ele estiver fraco, se você deixar aquele soldado sem alimentação, sem um suplemento, sem exercícios físicos, não vai ter como ele vencer essa batalha. Então, queridos, não basta você saber que você está em uma guerra, você precisa estar forte para enfrentar essa guerra. Eu acho interessante que, se nós fizermos uma leitura desde o capítulo 5 do livro de Efésios, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre a importância de nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. E ele fala sobre a importância de ter uma vida de santificação. Ele fala no versículo 18 sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mais à frente ele fala sobre a importância do cristão cumprir os seus deveres conjugais, de como o marido deve agir com a esposa e a esposa de como ela deve agir para com o marido. Aí ele chega no capítulo 6, ele começa a falar também sobre os deveres dos filhos para com os pais, e dos pais para com os filhos, do empregado para com o patrão, e vice-versa. E depois que Paulo dá uma série de orientações de como nós devemos viver a nossa vida cristã diária, ele declara a seguinte frase: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Essa palavra, finalmente, no original grego, é a palavra loipon, que pode ser traduzida como finalmente mesmo, também pode ser traduzida como quanto ao mais, quanto ao resto, por último, concluindo, no demais. Contudo, queridos, boa parte dos dicionários bíblicos e dos estudiosos concordam que esta palavra não tem apenas um sentido de conclusão no original, mas ela também tem um sentido de um estado futuro. Ou seja, uma das palavras que também poderia traduzir muito bem esse termo, loipon, seria a palavra daqui por diante, ou a partir de agora. Então, quando o apóstolo Paulo fala esse termo, finalmente,
ou quanto ao mais, dependendo da tradução que você está lendo da palavra, quando ele declara essas palavras, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo? É como se ele estivesse falando o seguinte: eu falei para vocês, eu dei a vocês uma aula teórica de como deve ser a vida cristã, de que vocês têm que ser imitadores de Cristo, de que vocês devem viver em santidade, de que vocês devem ser cheios do Espírito Santo. Eu dei uma aula para você de como deve ser a vida cristã dentro do lar, lá no seu trabalho, mas vocês só vão conseguir viver tudo isso que eu ensinei para vocês se a partir de agora, se daqui por diante, vocês se fortalecerem no Senhor e na força de seu poder. O fortalecimento, ele é necessário em nossa vida. Se você não estiver forte, não tem como você vencer nessa batalha. E eu quero chamar a sua atenção para mais algumas questões a respeito desse fortalecimento. Em primeiro lugar, de quem é a responsabilidade desse fortalecimento? De quem é? A responsabilidade, queridos, de se fortalecer não é de Deus, mas é nossa. A palavra nos diz: fortalecei-vos. É uma ordenança para nós. É uma ordenança para nós. Então, queridos, se é minha responsabilidade se fortalecer, é claro que a força ela vem de Deus. Mas a responsabilidade de buscar essa força é minha. Fortalecei-vos. Agora, como é que eu posso me fortalecer? E eu quero então compartilhar com você neste momento como é que você vai se fortalecer para essa batalha. Em primeiro lugar, tenha uma boa alimentação. Tenha uma boa alimentação. Queridos, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos investiu milhões de reais para mandar espinafre enlatado para os soldados na guerra, para que eles tivessem uma boa alimentação. Muitos estudiosos da área da saúde, da área de nutrição, falam que nós somos aquilo que comemos, que a nossa saúde é determinada por aquilo que comemos. Uma boa alimentação nos ajuda a prevenir doenças. Uma boa alimentação nos ajuda a ter mais disposição. Uma boa alimentação nos ajuda a manter o peso ideal, a manter o equilíbrio. Então, o primeiro passo para um soldado estar forte para a guerra é que ele precisa ser bem alimentado. E o nosso alimento é a palavra de Deus. Esse aqui é o maná do céu. Esse aqui é o nosso alimento espiritual. Queridos, é impossível nós lutarmos a batalha espiritual se nós desprezarmos o alimento. É por isso que muitas vezes irmãos, igrejas completas acabam sendo destruídos na batalha,
porque são atingidos por setas de Satanás, como heresias, como miticismo. Por quê? Porque não estão se alimentando como deveriam da palavra de Deus. Deixa um soldado uma semana sem comida, deixa um soldado um mês sem comida. Ele pode ser bom em arma, ele pode ser bom em estratégia, ser bom em tudo, mas ele não vai ter forças para lutar. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Segundo lugar, use o suplemento da oração. A oração é a nossa fonte de energia nessa batalha. Além de você estar bem alimentado, forte, saudável, você também precisa estar disposto. A batalha a qual nós estamos enfrentando é uma batalha muito intensa. Então nós não precisamos de uma energia normal, apenas para o dia a dia. Nós precisamos de uma energia a mais. Nós precisamos de disposição a mais. Caso contrário, nós vamos nos cansar nessa batalha. E a nossa grande fonte de energia, o nosso grande suplemento espiritual para essa batalha se chama a oração. O ministério de Jesus foi marcado pela oração. Jesus muitas vezes passava o dia ensinando, mas quando era noite ele ia para lugares isolados, ele ia para os montes, e ali ele ficava orando, ali ele ficava investindo na sua comunhão, na sua intimidade com o Pai. E quando ele descia do monte, ele vinha vencendo as batalhas. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas pelo poder de Deus. Nós precisamos desse suplemento. Amados, a igreja primitiva também foi marcada pela oração. É interessante que muitas vezes nós queremos ter o resultado da igreja primitiva, mas nós não queremos fazer aquilo que eles faziam. Quando eles iam levantar líderes, antes disso, eles oravam e jejuavam. Quando um apóstolo era preso, eles não ficavam se lamentando, eles não ficavam tentando promover uma manifestação, mas eles iam para a oração. Eles oravam e Deus trazia a resposta. A igreja primitiva dependia muito mais da oração do que qualquer outro recurso financeiro, material. Muitas vezes nós queremos vencer a batalha, muitas vezes nós queremos ter o resultado que a igreja tinha lá naquele tempo, mas estamos negligenciando a oração. Para a glória de Deus, amados, nesse final de semana, nós tivemos um poderoso relógio de oração, e neste exato momento que eu estou gravando este culto online, está acontecendo esse relógio, e muitos intercessores se colocando na brecha, e isso nós podemos não ver aos olhos natural, mas isso tem um forte impacto no mundo espiritual, um forte impacto no mundo espiritual. Nós não podemos desprezar a oração. Infelizmente, no evangelho moderno, muitos cristãos, muitas igrejas estão tentando substituir a oração por técnicas de motivação, por técnicas disso, por técnica daquilo, por módulo disso, por módulo daquilo. Nada contra essas coisas, queridos, mas nada substitui o clamor da igreja. Nada substitui o clamor da igreja. Em terceiro lugar, pratique exercícios.
além de você ter uma boa alimentação, além de você ter o bom suplemento, a alimentação que nos fala da palavra de Deus, o suplemento que é a nossa fonte de energia, nos fala da oração, você precisa também ter um bom condicionamento físico. O soldado, se ele apenas comer, tomar suplementos, mas não praticar exercícios físicos, ele não vai ter um bom condicionamento para enfrentar a batalha. No momento que ele precisar correr, ele vai se cansar, ele não vai ter resistência. Então, querido, os exercícios também são necessários. E talvez você esteja se perguntando: e quais são os exercícios? Eu tenho que fazer todo dia aí agachamento, polichinelo, o quê? Eu não estou falando desse tipo de exercício, queridos. Claro que isso também é importante para a sua saúde, mas aqui eu estou falando de exercícios espirituais. Que exercícios são esses? Esses exercícios é uma prática correta da vida cristã. Uma prática correta da vida cristã. Esses exercícios é você colocar em prática aquilo que você tem aprendido na palavra de Deus. Nós precisamos exercitar a prática do amor, a prática da misericórdia, a prática do perdão. Nós precisamos a prática da fidelidade, a prática da obediência a Deus. Não adianta apenas, amados, eu ter uma vida de oração, conhecer a palavra de capa a capa, mas não praticar a palavra. Eu serei como um fariseu. Eu acho interessante que a palavra nos conta. Jesus contou uma parábola de 2 homens que entraram no templo para orar. E um deles era um homem fariseu, que ele batia no peito, se vangloriando, e o outro era um publicano. Aquele publicano falava: Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Mas o fariseu, ele batia no peito e falava: Deus, obrigado, porque eu não sou como esse publicano, porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu dou o dízimo de tudo aquilo que eu tenho. Só que, amados, o que me chama a atenção é que o publicano foi atendido e não o fariseu. Agora, o que me chama a atenção é que aquele fariseu era alguém que conhecia a palavra. Ele conhecia. Tanto é que ele jejuava, ele dizimava. Ele também era alguém de oração, tanto é que ele foi ali para orar. Só que ele se esqueceu de colocar em prática a palavra de Deus. Ele se esqueceu no momento que ele se vangloriou. Ele se esqueceu no momento que ele se orgulhou. Ele se esqueceu que o orgulho precede a queda. Ele se esqueceu quando ele achou que era superior àquele publicano. Naquele momento ele estava se esquecendo da misericórdia, se esquecendo do amor de Deus. Então, queridos, não basta apenas eu orar e conhecer a palavra, eu preciso também me dedicar para viver uma vida cristã na prática, no dia a dia, me esforçar para colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Caso contrário, eu vou estar bem alimentado, sim, vou ter energia, sim, mas eu não vou ter resistência contra as obras de Satanás. Eu não vou ter como fugir da tentação, porque eu não tenho um bom condicionamento espiritual. Por isso que é importante também nós praticarmos os exercícios, termos uma prática correta
da vida cristã. Entenda algo, amados, que nós vamos entender melhor isso nessa série de mensagens. Muitas pessoas pensam que batalha espiritual é só naquele culto de libertação. Muitas pessoas pensam que batalha espiritual é expulsar demônios. Deixa eu falar algo para você: batalha espiritual em todo momento, é no dia a dia. Todos os dias Satanás está batendo com o pecado na sua porta. Todos os dias Satanás está tentando te devorar. É por isso que todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo através da oração. E nós precisamos também buscar ter uma prática correta da vida cristã. Dia por dia eu preciso amar. Dia por dia eu preciso perdoar. Dia por dia eu preciso deixar o fruto do Espírito Santo aflorar em mim. Em nome de Jesus. Segunda lição que nós aprendemos é sobre o revertimento. O revertimento é necessário. Olha o que nos diz a palavra no versículo 11, diz assim: reverti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Outra vez a responsabilidade é nossa, amados. As armaduras é de Deus, é Ele quem providencia essas armaduras, é Ele quem nos entrega esse equipamento, mas quem precisa se revertir? Sou eu e você. E outra vez nós vamos nos revertir dessas armaduras também através de uma prática correta da vida cristã, através da oração, do revestimento de poder, através da palavra e através das nossas atitudes como cristão. E eu quero destacar alguns pontos aqui a respeito da armadura. Em primeiro lugar, a armadura de Deus precisa ser completa. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala: reverti-vos de toda a armadura de Deus, toda. Não é de um item, não é de dois itens, mas é de toda a armadura de Deus. Eu não vou entrar em detalhes aqui, queridos, a respeito de cada componente das armaduras de Deus, porque como é uma série de mensagens, na terceira mensagem dessa série, eu vou estar falando de maneira específica apenas sobre as armaduras de Deus. Então, essa mensagem aqui é uma mensagem introdutória. É para trazer alguns conceitos básicos para você. Então, não vou entrar em detalhe, mas eu já adianto para você que o apóstolo cita 6 itens da armadura de Deus, a partir do versículo 13. E, queridos, um item não é mais importante do que o outro. O apóstolo Paulo cita aqui 6. Quais são eles? Eles são o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Um não é mais importante do que o outro. Nós precisamos da armadura completa, reverti-vos de toda a armadura de Deus. Porque muitas vezes o cristão, ele quer colocar o capacete da salvação, mas ele não quer colocar o cinto da verdade. Ele quer ser salvo, mas quer viver na mentira. Muitas vezes ele quer um, mas despreza o outro. E nós precisamos entender que toda essa armadura é importante. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Agora, por que nós precisamos nos revestir
de toda a armadura de Deus. A palavra nos responde para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Ao contrário do que muitos pensam, Satanás é um ser astuto, muito esperto. A palavra nos diz que ele está ao nosso derredor, não ao nosso redor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas Satanás está ao nosso derredor. E ele só está esperando uma oportunidade, ele só está esperando uma brecha para que ele possa nos destruir. Ele está ao nosso derredor como um leão. E ao contrário do que muitos pensam, Satanás é organizado. Satanás tem as suas estratégias. E ele vai fazer de tudo. Ele está fazendo de tudo. Ele está trabalhando 24 horas por dia para tentar destruir o povo de Deus. Ele é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Ele está a todo tempo tentando colocar em prática os seus planos maliciosos. É por isso que nós precisamos estar revestido com todas as armaduras de Deus, para que nós possamos resistir às suas ciladas, para que nós possamos entrar de cabeça erguida nessa batalha, saquear o inferno e povoar o céu, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, amados, a terceira lição que eu quero compartilhar com você é que saber contra quem nós estamos lutando é fundamental. A primeira lição nos fala sobre a importância de nós nos fortalecermos. Nós precisamos nos fortalecer em Deus. A segunda lição nos fala sobre o revestimento, a importância de nós colocarmos toda a armadura de Deus em nós, para que possamos entrar nessa batalha. E a terceira lição nos fala a respeito de contra quem nós estamos lutando. Saber contra quem você está lutando é fundamental nessa batalha. E aqui o texto está dividido em duas partes. Primeiramente, nos fala contra quem nós não estamos lutando, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar. Isso aqui é muito importante, amados, porque às vezes eu vejo o povo de Deus lutando um contra o outro, como se fossem inimigos, disputando. Uma igreja brigando contra a outra igreja, um irmão muitas vezes querendo ser mais do que o outro. Muitas vezes eu vejo também pessoas lutando contra a sua própria família, lutando contra os seus líderes, lutando contra os governantes. Mas a palavra nos fala que não é contra pessoas essa guerra, não é contra pessoas de carne e sangue, não é. Às vezes a pessoa recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, começa a participar dos cultos da igreja, e muitas vezes a família que ainda não entendeu ainda aquela decisão, começa a pegar no pé. E aí, crentão, prontou um monte, agora virou santo, vai ficar lá dando dinheiro para o pastor, vai ficar lá puxando a barra da calça do pastor, porque agora só é igreja, e fica criticando. E se você não entender que essas pessoas não são os teus inimigos, você vai entrar em guerra contra elas, você vai tentar rebater, você vai entrar em discussões vãs.
Não é contra as pessoas a nossa guerra. A tua guerra não é contra o teu marido, a tua guerra não é contra a tua esposa, a tua guerra não é contra os teus filhos, nem contra os teus pais, a tua guerra não é contra o prefeito, contra o governador, nem contra o presidente. A tua guerra não é contra os teus líderes, a tua guerra não é contra os teus patrões, não é contra os teus empregados, não é contra pessoas. Não é contra as pessoas essa guerra. E em segundo lugar, o apóstolo nos fala contra quem é essa guerra. E ele nos diz o seguinte: mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade, das regiões celestiais. Queridos, a nossa guerra é contra Satanás. A nossa guerra é contra o império das trevas. O diabo, esse sim é o nosso grande inimigo. Esse sim é aquele que veio para roubar, matar e destruir. É contra ele que nós temos que lutar. A nossa guerra é espiritual. Agora, nós não podemos lutar contra quem nós não conhecemos. É importantíssimo, queridos, nós sabermos as características do nosso inimigo e saber também quais são as principais estratégias do nosso inimigo. É por isso que você não pode perder a próxima mensagem dessa série, porque no próximo domingo eu vou trabalhar o tema conhecendo o inimigo, e eu vou falar para você as características do nosso inimigo, e vou falar para você quais são as principais estratégias que o inimigo tem usado para destruir famílias, ministério, pessoas, sonhos, projetos, empresas, a sociedade em geral. Nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu quero fazer para você aqui algumas aplicações. Em primeiro lugar, querendo ou não, estamos inclusos em uma guerra espiritual. Aquele que não estiver preparado, certamente será destruído. Você está preparado para essa guerra? Segundo, antes de entrar no campo de batalha, precisamos nos fortalecer em Deus e na força de seu poder. Por isso, se alimente diariamente da palavra de Deus, mergulhe na oração e incline o seu coração para colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo com Jesus. Se revista de toda a armadura de Deus. Um soldado com a armadura incompleta está em desvantagem. Todos os equipamentos que Deus providenciou para essa guerra são necessários. E por último, tenha bem claro em sua mente que a luta não é contra as pessoas de carne e sangue, mas sim contra o império das trevas. A nossa luta é contra Satanás. Ele sim é o grande inimigo do povo de Deus. Ele é o grande inimigo de Deus e nosso também. Por isso, não se levante contra as pessoas, pois a nossa luta é espiritual.